Do livro Pão Nosso, capítulo 145, Obreiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 145. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda Epístola a Timóteo 2,15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição, com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos, com Paulo, que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora neste capítulo 145, que leva o título de Obreiros. Neste capítulo 145, Obreiros, Emmanuel utiliza esta passagem que Paulo escreveu a Timóteo, à igreja de Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, é muito direto esta passagem que Paulo escreve aos seus companheiros de igreja, porque ele incita seus companheiros a apresentar obras diante de Deus. Muito diferente daquilo que se apresentava na época, porque Paulo era um hebreu, mas ele era inclusive um rabino, mas as formas que se apresentavam naquela época eram muito diferentes. Por isto que Emmanuel escreve assim: desde tempos imemoriais,
idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Vejamos, de acordo com o Novo Testamento, nós temos lá duas passagens que ilustram isso muito bem. A primeira é quando Jesus entra ali no mercado, no templo, melhor dizendo, e era como se fosse um mercado. E Jesus derruba aquelas bancas. Por que ele faz isso? Dizendo que eles estavam fazendo negócios na casa de meu pai. É porque ali as bancas vendiam a pequenos animais que eram trabalhadores do próprio Sinédrio. Aquelas pessoas ali que estavam vendendo, eles estavam vendendo aqueles animais para os rabinos. Eles ganhavam dinheiro com aquilo. Mas por quê? Porque para que você comprasse um animal e levasse para oferecer a Deus, não é? Ali na sinagoga, era preciso que ele passasse por uma purificação que os rabinos faziam. Por isso, estava tendo um certo mercado, não é? E não adiantava você trazer um animal da sua casa, do seu sítio, da sua fazenda. Ele tinha que ser passado pelos rabinos, e que eles cobravam para fazer isto. Então, vejam bem, naquela época, quando Paulo escreveu, quando Jesus esteve junto aos hebreus, esta era a forma de se apresentar a Deus. Era fazendo o sacrifício de um pequeno animal. Coisas ainda muito antigas, não é? De épocas ainda mais remotas. E por isso, então, que Emmanuel escreve que desde os tempos imemoriais que nós já idealizamos mil formas de nos apresentar a Deus. E nesta passagem também do Evangelho, Jesus dá um conselho, não é? Quando você for a fazer sua oração e levar a sua oferenda a Deus, que seria esses pequenos animais a serem sacrificados, ele diz, primeiro, veja seu coração. Se você tiver com mágoa, com ódio de alguém, você deixa a sua oferenda, não entrega, volte, se reconcilie com o seu irmão, peça desculpas ou perdão, se for o caso, e aí você volta para fazer oferenda a Deus. Então vejam bem, era muito mais importante o quê? Você estar com o coração limpo para que você se apresentasse a Deus. Não adiantava nada você querer se apresentar a Deus, fazer sua oração, sendo que você estava com ódio no coração por algum amigo, por alguma outra pessoa. Então é isto, a colocação que Emmanuel faz. Nesta segunda parte, Emmanuel continua dizendo ainda que muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial. Aqui nós lembramos, de uma forma mais breve, quando íamos na igreja, não é? E até dizíamos que nós iríamos utilizar aquela roupa domingueira. E então era uma roupa especial, não é? Uma roupa para que nós pudéssemos ir na igreja. Mas isso não era para, na verdade, se apresentar perante Deus, não é? Era muitas vezes para mostrar para os outros que ali estavam. Porque muitos ficavam observando uns aos outros se sua roupa era nova, se era velha, se estava rasgada, se tinha decote, não é assim? Então, essa preocupação, Emmanuel diz que foi inócuo, foi uma forma realmente errônea, equivocada de nossa parte, achar que nós precisássemos ali de ter uma roupa especial para nos apresentar perante Deus. Mas ele fala ainda que uma outra forma que também utilizamos para apresentarmos a Deus foi essa,
que, enquanto crentes inumeráveis, anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. Então, muitos de nós também buscamos essa forma de apresentação. Então, quando nós chegávamos na igreja, ali com o terço na mão, nós começávamos então a fazer a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e lembrar das nossas dificuldades, não é? Das nossas mágoas. E aí a gente tinha mágoa de fulano, de Beltrano, enfim. E começávamos ali então a mostrar para Jesus o quanto nós estávamos sofrendo. No sentido, olha, eu estou sofrendo, então eu quero um destaque no mundo futuro, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor. Simplesmente por estar sofrendo. Eis o equívoco também que nos acompanhou por diversos tempos e até hoje. Muitas pessoas ainda usam dessa forma de se apresentar a Deus como se ele estivesse sofrendo e, portanto, esse sofrimento ele seria de fundamental importância para que tivesse um destaque no mundo futuro. Chico Xavier diz que o sofrimento pelo sofrimento não leva a nada, não é? É necessário que esse sofrimento ele leve a alguma coisa de melhor, uma melhora interior, não é? Nesta outra parte, Emmanuel continua dizendo, a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. É exatamente o que Paulo colocou na sua assertiva. Obreiros. Obreiros é aquele que obra, é aquele que faz alguma coisa, aquele que trabalha, não é? Então, Emmanuel, neste parágrafo, ele diz assim, que muitos de nós desejamos iniciar essa viagem, não é? Porque sabemos que vamos morrer, desencarnar um dia. E aí vamos procurando títulos de santos, não é? Seja alguém que vai nos ofertar, né, um templo católico ou então espírita, outro templo qualquer, que nos dê esses títulos de tal forma que nós possamos realmente nos sentir santos, não é? E Emmanuel diz que é outro equívoco, porque a maneira que, em verdade, não é? Em verdade, a maneira que vai enquadrar mesmo é na condição de trabalhadores. Essa é a única. Não é por você que orou mais, não é? Ou você que recebeu diversos títulos, nada disto. É você ter trabalhado realmente dentro do Evangelho de Jesus. No segundo parágrafo ele diz, o mundo é departamento da casa divina. Quer dizer, o nosso mundo aqui, a Terra, é um dos departamentos para que nós possamos trabalhar na causa divina. E aí ele explica melhor. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Cátedras significa, cátedra é cadeira em latim, que é a pessoa que tem a cadeira na universidade, o catedrático, é aquele que tem uma evolução intelectual já elevada no mundo, não é? E ele coloca a palavra enxadas porque é aquele operário que sulca ali a terra, não é? Então, desde aquele que está ali no topo da sociedade, em termos intelectuais, e aquele que está ali no mais simples do patamar da sociedade, não constitui divisão humilhante. Ou seja, um não está acima e nem o outro está abaixo.
embora a sociedade assim o veja. Veja bem, então a sociedade ainda vê aquele que é intelectualizado de forma diferente daquele que é uma pessoa simples, um agricultor, por exemplo, que está com a enxada na mão, não é? Não é nada humilhante. E ele enfoca, e sim, degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Então, cada um tem o seu papel para cooperar na divulgação do Evangelho de Jesus. Cada um está no seu papel. Ou seja, cada um tem a condição de trabalhar na medida que ele tem o seu potencial, não é? Continua dizendo que o caminho edificante desdobra-se para todos. Então ele reforça o que já foi dito, que todos nós temos um caminho a percorrer. Nenhum está fazendo mais nem menos. Aliás, Jesus disse que aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso significa em forma de dinheiro e em forma de conhecimento. Aquele que tem muito conhecimento, aquele que tem muito dinheiro, não é? Então, essas duas características vão ser muito cobradas. Por quê? Porque ele tem condições de fazer o bem diante dessas duas condições, seja com dinheiro, seja com um intelecto avançado. Então, ele tem a obrigação de fazer muito mais, porque ele tem muito. Nesta outra parte diz aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Então, ele está se reportando ao que falou anteriormente, não é? Dos catedráticos e da enxada. Que tanto um quanto o outro está fazendo o seu trabalho. Agora, se aquele que tem um grande intelecto, que já sabe muita coisa, e pelo orgulho ele não transmite o seu conhecimento, fica segurando para si o seu conhecimento, de forma somente a ele ter esse poder do conhecimento, ele não está fazendo aquilo que deveria fazer. Ele está sonegando informações. Ele não está trabalhando em prol da obra do Senhor Jesus, não é? Da mesma forma, o suco aqui da terra, abrindo covas, se ele tem uma terra, mesmo que ele seja uma pessoa simples, mas ele não cultiva a terra, ele também não está trabalhando na obra do Senhor. É preciso trabalhar, é preciso dar a sua contribuição. Então, por isso que Emmanuel diz no segundo parágrafo, classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. O campo que se refere qual é? É o campo da obra divina. Não é o campo da terra, nesse caso, não é? É o campo da nossa sociedade. Então, cada um trabalha dentro daquilo que lhe compete. Assim somos todos nós. Cada um veio com uma missão para poder cumpri-la. Nesta outra parte diz assim, no centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Muito bem, aqui fala de um ponto muito importante. Se você ainda se preocupa ter títulos, cargos, não é? Eu estou num determinado cargo na casa espírita e aquilo está te envaidecendo, você está sendo até prejudicando a si mesmo. Porque você não está fazendo aquele trabalho em prol do outro, em si, e sim em prol da sua própria vaidade. Então, por isso que ele diz, no centro das realidades, ou seja, a realidade pura, né? Ninguém se preocupe com títulos. Títulos são títulos que possam ser dados pelos homens,
por uma casa espírita, por um cargo, não é? Porque o trabalho é complexo em todos os setores da ação dignificante. Todos os setores. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Então, cada um coopere da forma com que ele pode. É isto que é importante nós fazermos. Você está cooperando ou você está maldizendo ali, maldizendo o que o outro está fazendo, está criticando o outro pelo que ele está fazendo, e você fica naquela condição ali de somente ver os defeitos do outro, não é? Então, trabalhe. Vamos ao trabalho, vamos dar a nossa contribuição. Aqui na conclusão, Emmanuel então diz: eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de se apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Então, de que forma que nós temos que nos apresentar a Deus? Seja nas nossas orações, não é? A Deus e aos benfeitores. Como que nós vamos nos apresentar? Não é? O que nós temos que pedir? Nós temos que pedir benesses? Ou nós temos que pedir paciência, tolerância, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa, o nosso trabalho, e não ficar preocupando com o trabalho do outro. O do outro cabe o outro resolver, não é? Então, por isso que ele diz que comunga aqui com Paulo, que a maior vitória do discípulo será de se apresentar um dia como obreiro aprovado. Isto é, ele cumpriu o papel que ele foi destinado, que ele achou que deveria ser o certo, e então ele foi adiante e fez aquilo acontecer. Não é se apresentar com títulos, como foi dito, ou como o melhor dos melhores discípulos, nada disso. Cada um tem o seu papel. Aquele talvez mais simples, ele foi bem sucedido, ao passo que o outro não foi, não é? É por isso que, em outras lições, a gente vê que o dinheiro, o intelecto, tudo isso é bom, mas é uma prova difícil, porque o intelecto elevado faz com que muitas vezes a pessoa se ache melhor do que as outras, ache que é um privilegiado, não é? E não tem nada disso. Da mesma forma, o dinheiro, não é? São coisas que se perdem. Aqui nós convidamos, caso você deseje saber sobre qualquer lição, envie um e-mail para rabiraboni@gmail.com, que será um prazer em responder. Espero que nós, tanto eu quanto você, tenhamos aprendido a lição, assimilado, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, em todos os nossos dias. Um grande abraço e até mais ver.